Oi, como vai? Olá, primeiramente eu gostaria de cumprimentar vocês, né, as apresentadoras, as senhoras. Fico muito feliz. Uma das pautas que a OAB trabalha sempre é da representatividade das mulheres, então fico muito feliz por essa questão também, de ter duas mulheres como apresentadora. E espero que o episódio seja interessante e que eu consiga compartilhar com vocês o máximo do meu conhecimento. Então, a nossa primeira pergunta seria como os princípios constitucionais se manifestam no cotidiano na prática médica jurídica. A área jurídica médica, ela é uma das áreas mais sensíveis do direito prático, principalmente na função de advogado. Então, a gente recebe o paciente que está ali na sua situação de maior vulnerabilidade, está acometido de uma doença, ou um familiar está acometido de uma doença, e uma das primeiras coisas que a gente faz é tentar ter cuidado com os documentos, com toda a conversa, sempre lembrar que o foco daquilo ali é a dignidade da pessoa, né, do paciente. Então, sempre prezar pelos preceitos, né, éticos da advocacia e também da área da saúde em manter toda a documentação que o cliente envia para a gente em sigilo, também manter com que ele se sinta confortável em compartilhar apenas e somente o que ele achar que a gente precisa para desenvolver o caso e sempre tratar a situação como um caso de dignidade mesmo. Então, esses seriam assim os principais aspectos dos princípios constitucionais que a gente consegue trazer para a área da saúde. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. A maior carência de conhecimento vem mais dos pacientes ou dos médicos em si? A procura, na verdade. Assim, é, definitivamente, os clientes médicos são aqueles que chegam mais arredios, de uma maneira bem simples de explicar. Porque o que acontece? Quando o médico chega para a gente, provavelmente é porque ele foi citado, intimado a participar de um processo ético disciplinar. Então ele chega, e aí utilizando esse jargão que é comum, ele chega ali cru, né? Ele chega sem o conhecimento. Então ele não sabe o que fazer dali em diante, ele não sabe exatamente quais são as consequências daquela atividade, do risco daquela atividade, ou daquela negativa, enfim, do ato que gerou o procedimento, ele acaba tendo esse pontapé aí. Do outro lado, o paciente ele chega mais instruído, porque ele tem ali a certeza de que ele tem um direito, ele tem até então a certeza, né, o bom indicativo de que tem um direito e que ele quer atingir aquele direito, né? Então ele já chega já sabendo um pouco mais, ele já chega com o objetivo do atendimento. Então um paciente ele já chega dizendo: minha cirurgia foi negada, eu preciso dessa cirurgia porque estou com comorbidade, ou preciso desse medicamento porque é o medicamento que faz com que as minhas dores diminuam. Então o paciente ele chega com esse nível de conhecimento um pouco maior por causa do direito que ele tem, né? É, entendi, a gente compreendeu. Agora eu queria saber, é, em termos práticos, como o médico e os demais profissionais de saúde exercem sua cidadania e garantem um atendimento ético e humanizado aos pacientes. A forma como os profissionais da saúde, e aí se eu falo na visão de um profissional de direito, é fazendo com que o atendimento ele ocorra da melhor maneira possível, seguindo os ritos e os procedimentos definidos pelas resoluções do CRM, do CFM, e definitivamente garantindo os direitos do paciente. O paciente para com o médico também existe uma relação de buscar ali resolver a sua situação, mas se pôr num ambiente de que o médico ele vai lançar o diagnóstico, ele vai lançar o prognóstico e que ele precisa confiar na medicina. Então a gente evolui o tempo todo, todos os dias a gente evolui na medicina. Então, definitivamente, a forma como isso pode ocorrer é que a relação aconteça dentro dos limites legais, nunca passar desses limites, porque quando a gente passa dos limites, seja para reduzir ou para diminuir, a gente acaba tendo alguma parte prejudicada. Então, essas seriam as formas dos profissionais de saúde. Agora a gente fala do médico, mas profissionais da saúde, e principalmente na área do direito médico e da saúde, é todo aquele paciente. Então,
Também entram aí os odontologistas, os fisioterapeutas, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos esses aí. E junto com todos eles, seus órgãos de classe também. O Corém, o CREFITO, que é o órgão de fisioterapia, e os outros. Quais são os principais desafios enfrentados para equilibrar as normas técnicas e legais da medicina com a necessidade de um cuidado mais sensível para os cidadãos? Recentemente eu participei de um congresso em Recife, o primeiro congresso de Direito Médico da OAB, e aí eu cito as falas de uma promotora de justiça, e ela diz o seguinte: nós somos leigos em todo o restante que não é a nossa área. Então, o médico, eu tenho certeza que vai ser um bom profissional e a gente espera que seja um bom profissional na área médica. Então, ele não tem tantos conhecimentos na área jurídica. Nós, operadores de direito, também temos nossas limitações. Então, a gente conhece muito bem do direito, mas a gente não conhece da área médica. Então, a melhor forma da gente trabalhar é fazer com que as duas áreas construam conhecimento, construam resoluções e trabalhem em conjunto. Porque só dessa maneira que os operadores do direito vão conseguir ter acesso ao conhecimento de medicina sem precisar ser um profissional médico. Do mesmo jeito, o profissional médico vai ter consciência de quais seus atos, do que é vedado nas atividades médicas e o que é permitido na área da saúde. E aí, dessa maneira, ele vai conseguir fazer com que o atendimento ocorra da melhor maneira, juntando as normas legais, né? A nossa próxima pergunta é: de que maneira a ética médica e o respeito ao consentimento informado representam expressões da cidadania no campo da saúde? Direito à informação é definitivamente um dos direitos básicos do usuário no serviço público, é um direito básico nos direitos do consumidor, então a gente tem listado lá no direito do consumidor. Também tem uma lei própria de proteção de dados que também fala sobre o direito da tramitação dos dados das pessoas que têm, né, essa relação, e trabalhando na questão das formas de informação e do termo de consentimento livre e informado, é fazer com que o profissional médico explique, e aí sem jargões médicos, sem tecnicismos, sem palavras difíceis, para o paciente, exatamente o procedimento, a forma como esse procedimento vai ocorrer, tempo, os riscos, e não tornar isso em linhas gerais, de forma genérica. Então, pensa comigo. O profissional, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe quais são os riscos, sabe qual é o procedimento. Isso está muito bem na cabeça dele. Mas o paciente, ele está ali nervoso, talvez seja o primeiro procedimento dele, é um procedimento que envolve um alto risco, existe a mídia para influenciar nas decisões, também, então a pessoa acaba pesquisando, hoje a internet está muito difundida, praticamente todo mundo tem na palma da mão a internet, então a pessoa vai pesquisando ali e as informações, o turbilhão de informações vão chegando e ele precisa que o profissional médico sente e explique para ele, de forma livre, de forma consciente, de forma sem pressionar, de forma a explicar qual que é o procedimento, de maneira que ele possa compreender, tornar o consentimento para fazer o procedimento seja um consentimento não maculado, ou seja, um consentimento que verdadeiramente ele quer, ele deseja aquilo, e também de forma livre, né? Então ele não pode estar com as preocupações, com os anseios que acabam gerando na mente, para não macular essa questão toda. O senhor tem alguma visão de como combater essa falta de informação entre os pacientes e médicos? Porque às vezes também tem a zona rural, né? Que eles vão até lá, não tem essas informações, confiando no médico em si, não sabe os direitos. Então, tem algo que possa combater isso ou dar direitos a eles? É aquilo que a senhorita Carmen falou antes, né? Precisa ser um atendimento humanizado. Então, precisa definitivamente ser algo pautado na mais pura relação humana. Então, precisa
que o médico, o profissional, trabalhe junto ao paciente para informar ele. Então, precisa ter paciência. Muitas vezes a pessoa chega com esses anseios que eu já tinha dito anteriormente, e aí o médico, se o médico disser, não, é assim, não, é dessa maneira, e tornar tudo muito objetivo, a pessoa não vai se liberar daquele anseio, né? Então precisa ser humanizado. E humanizado é tratar a relação humana com todas as especificidades que a relação humana tem. Então precisa ter paciência. Às vezes, sim, o profissional vai ter que repetir, vai ter que falar de maneiras mais simplificadas, vai ter que demonstrar exemplos. Então, não vai poder pressionar. Então, às vezes, assim como acontece no direito também, em uma consulta talvez não dê, então precisa de um retorno, de uma consulta de retorno. A quantidade de exames que são passados, pensando na medicina preventiva, na medicina que é um problema, a medicina preventiva, na verdade, é aquela de precaução, né? De extrema sensibilidade, que os médicos agem pensando no medo, no receio de receberem um processo. Então, a quantidade de exames também tem que ser reduzido. É interessante saber qual que exame você está fazendo. Por que eu estou fazendo um eletrocardiograma? Por que eu estou fazendo um exame de sangue assim, assado? Essas taxas aqui estão acima, mas são normais? Não são normais? Então, tudo isso precisa ser explicado de forma bem detalhada, minuciosa, para tornar a relação mais humanizada, né? Certo, agora a nossa próxima pergunta é de que maneira a formação ética e jurídica dos profissionais de saúde contribui para a construção de uma cidadania mais consciente e participativa? As universidades elas caminham cada vez mais para uma área de pluralidade. Então, vocês estudantes de direito já percebem que na área do direito não tem só disciplinas de direito. Então, assim, eu acho que a melhor maneira para a gente trabalhar isso de forma ética é trazer para as faculdades de medicina um conhecimento maior quanto às questões voltadas para a prática médica. Porque todo conflito, ele deságua no judiciário. Então, seja de qualquer área da vida, não só no direito médico, deságua no judiciário. Porque as outras medidas de conciliação, de resolver o conflito falham, então chega para o poder resolver. Então, se tivesse isso durante a universidade, a gente conseguiria fazer com que os profissionais médicos entendessem, compreendessem a parte da legislação em torno do profissional deles, como acontece com a gente na área de deontologia, entender o que pode fazer, quais são os nossos direitos, nossas prerrogativas, quais são as nossas atividades. E, definitivamente, isso sendo tratado como a pluralidade necessária, no estudo da medicina, faria com que, por exemplo, está trabalhando voltado relacionado à saúde da mulher. E aí tem os direitos das mulheres envolvidos. Está falando sobre o direito ao tratamento infantil. Então, tem o direito das crianças, tem agora também as questões voltadas para a seletividade, todas as peculiaridades envolvendo o transtorno do espectro autista. Então, também vão estar incluídos dentro do ensino, não só a parte específica, prática do ensino da medicina, que já é muita coisa, mas eu acredito que, pensando nas bases curriculares, o MEC consegue ajustar isso, as faculdades de medicina conseguem ajustar isso, fazendo com que essa união aí torne as coisas mais éticas. E entrando nessa parte do direito da mulher e no direito do autista, hoje em dia, quais são os direitos mais violados entre essas pacientes que muitas não têm conhecimento que foram violados, tanto na parte das mulheres em si, do autismo, que agora está sendo bem mais recorrente? Até fazendo uma brincadeira, a gente pensaria assim, qual que é o direito da mulher que o patriarcado não tenta violar, né? Então, assim, isso é uma luta histórica. Mas na área da médica, como nenhuma outra, as mulheres acabam também sofrendo muito. E em que sentido? As mulheres vão ter os direitos básicos sendo violados. Vira e mexe, a gente tem as notícias que são, assim, um nojo mesmo, sendo bem sincero, das mulheres que são violentadas sexualmente no atendimento às suas questões médicas, né? Então, eu lembro até que há mais ou menos 2 anos, por aí, o caso do anestesista que violentava oralmente a mulher, né? No momento das cirurgias.
dos partos. E aí a gente para e pensa, poxa, Como é que a mulher está mais fragilizada? tem a questão da fragilidade, tem a questão da exposição. Então é um momento ali que o corpo vai estar exposto sem nenhuma defesa, porque tem a questão da anestesia. E aí vem o homem, e não só o homem, tá? Isso não é. Apesar de serem os grandes agentes do caos, não são os homens não são os únicos que fazem isso também. Grandes corporações também violam os direitos das mulheres no âmbito da saúde. Mas definitivamente fazem com que afaste, inclusive, do que é mais precioso, que é o direito de buscar um atendimento, que é o direito de buscar se curar de uma doença, de uma enfermidade, é o direito de fazer o preventivo, o que é preciso, de cuidar da saúde íntima, de cuidar da saúde mental também. Então, se depara com essas questões. E aí, de direitos práticos violados, direito ao acompanhamento. Então, assim, é lei, está materializado numa legislação federal, o Congresso aprovou que toda mulher tem direito ao acompanhamento nos exames, nas consultas, nas cirurgias, não no âmbito cirúrgico, né? Mas no momento ali que ela vai estar na cirurgia, Pós-operatório. no pós-operatório, no pré-operatório, e esses direitos são negados. Então, frequentemente, a gente percebe que a dificuldade, a cobrança. Então, muitas vezes, eu vou citar o plano de saúde, mas isso não acontece só no plano de saúde, não. Chega lá e aí a pessoa, a paciente, a mulher, precisa do acompanhamento, eles não negam, mas dificultam. O acompanhante precisa pagar. E aí, quando você vê, são valores exorbitantes, dificultando um direito que é previsto, que está lá, está pautado. Da saúde, né? Exatamente. Então, esse é um dos direitos violados. Mas tem vários outros também. Divulgação de informação. Então, a gente já teve também o caso da Clara Castanho, que tinha o direito a fazer o procedimento com sigilo, garantir que todo o procedimento fosse resguardado, a sua intimidade fosse resguardada. Isso foi publicizado também de maneira de fofoca, tornando isso público num país como o nosso, de mais de 200 milhões de habitantes, tornar isso aí uma notícia que todo mundo opina sobre, fala sobre, julga. Então, mais um direito, mais uma mulher tendo um direito violado. Bom, doutor, a gente agora fala dos direitos. Vamos falar dos deveres dos médicos e pacientes. Você pode me falar alguns deles? Vamos começar pelo paciente, né? Eu acho que ele tem a maior carga de deveres do que o médico. Sério? Exatamente. Por quê? Porque o paciente, ele deve ser sincero, ele deve seguir o tratamento, comparecer às consultas, seguir o diagnóstico, confiar no diagnóstico, fazer com que o prognóstico ele seja executado da melhor maneira, porque o objetivo é que o paciente seja tratado, né? Então, se o paciente recebe um diagnóstico numa consulta, as anteriores ele não vai. Se o paciente ele recebe um prognóstico, mas ele deixa de tomar o remédio, deixa de fazer o tratamento, para de se cuidar, então ali vai ser frustrado. Isso é inegável. O médico, por outro lado, também tem muitos deveres, mas o dever do médico é agir com a boa fé, é levar o paciente o melhor que a medicina tem para oferecer, dentro dos critérios, não, dentro das possibilidades socioeconômicas que o paciente tem. Então, também não seria bem visto se o médico, se ele dissesse, você precisa tomar um medicamento que custa 700 milhões de reais, sendo que o paciente não tem a condição de arcar com esse tratamento, se existem outras alternativas. Então, o médico ele também deve cuidar nisso também. Isso violaria o direito à vida ao paciente? Esses preços, o tratamento caro? Não daria para fechar um nexo de causalidade assim de maneira tão fácil. Para os leigos, é bom explicar o que é nexo de causalidade. Nexo de causalidade é um dos elementos da responsabilidade. Então, primeiro tem uma conduta e do outro lado um dano, né? Então, precisa ligar aí essa conduta a esse dano e essa ligação entre eles é o nexo. Então, o nexo de causalidade, nesse caso, seria
a conduta do médico ao dano de ter o prejuízo à vida. Não dá para fazer esse nexo tão facilmente, essa ligação tão facilmente, porque precisaria ver outras variáveis também. O tratamento era adequado, não era adequado, era um único, não era um único, existem alternativas viáveis, não existem alternativas viáveis. A condição do paciente, ele consegue arcar com os custos, mesmo sendo altos custos, ele consegue arcar e não quis arcar. Então, são diversos ali que prejudicaria a vida se percebesse que a conduta do médico foi uma conduta dolosa. Ele não queria, por exemplo, o dono de uma clínica, ele não quer oferecer um tipo de tratamento porque seria muito oneroso. É um paciente que talvez tenha cobertura total, e aí o plano de saúde nega porque não quer ter aqueles custos. E aí, nesse caso, ele esconde ou trata de outras maneiras alternativas, até de forma a enganar o paciente também, ou a retardar, para tentar simplificar o tratamento, tornar os custos mais baratos. Aí, nesse caso, a gente conseguiria fechar, sim, o nexo de causalidade. Afinal, a conduta está prejudicando. A gente tem, inclusive, quem é um pouco mais avançado, vocês disseram que estavam no quarto período, né? Mas logo em breve vocês vão estudar um capítulo específico que é a perda de uma chance. E aí a gente tem na área médica a perda de uma chance de cura, que seria a responsabilidade civil do médico, que acabou prejudicando as possibilidades que o paciente tinha de se curar ou de se tratar, enfim. Por fim, a última pergunta que eu quero fazer é se algum paciente tiver o direito violado, em que locais e a quem ele deve procurar? Bom, se você está na condição de paciente, chegou num nível de vulnerabilidade muito grande, e você se sente sem solução, então o que a gente diz é que o Poder Judiciário é uma saída. Talvez uma escotilha, mas é uma saída. A depender das suas condições, você tem alguns caminhos que você pode trilhar. A gente pode acessar o Judiciário pelo mais comum, que seria por nós, advogados particulares. Então, procura um advogado particular, um bom profissional, um profissional especialista na área, e explica toda a sua demanda, e eu tenho certeza que o profissional vai te guiar. Se você não consegue fazer o pagamento dos honorários, ou contratar, ou não conhece um especialista na área do advogado particular, você pode buscar a Defensoria Pública. Mas os pacientes, por incrível que pareça, também se chamam de pacientes da Defensoria Pública, precisam seguir alguns requisitos, como, por exemplo, o socioeconômico. Então, não são todas as pessoas que conseguem buscar a Defensoria Pública, justamente porque tem essa limitação. Então, precisa ter uma renda inferior, é um órgão que tem uma demanda muito alta, trabalhando com outras questões, além da área médica. Mas se você acha que o seu direito violado foi na área de uma lesão, foi no homicídio culposo de algum paciente, de algum parente seu e tudo mais, você também pode procurar o Ministério Público. Ou também, se algumas condutas que estão acontecendo, elas ferem o direito de alguma maneira, seja a ordem fiscal e tudo mais, porque a gente tem que lembrar que o Ministério Público ele é fiscal da lei, assim como ele é parte no processo penal. Então, o Ministério Público também é uma boa área para você conseguir ingressar na justiça. Outros órgãos de outros ambientes também podem auxiliar os pacientes. Então, faculdades de direito também possuem núcleos de atendimento jurídico. Alguns advogados, alguns setores grandes também conseguem ter a atividade jurisdicional sendo ofertada também aí nas questões pro bono e outros também para advogados particulares dativos. Mas definitivamente o conselho que eu dou é, se você está nessa situação, por mais que seja difícil, por mais que essas dificuldades sejam escurecendo a mente de vocês, né? Tornando tudo muito escuro, sem saída, tentem pensar, raciocinar e procurar ajuda. Definitivamente não deixem para verem o direito de vocês aí escorregar como areia nas mãos de vocês. Então, procurem ajuda, conversem, e eu tenho certeza que qualquer profissional operador do direito que se sensibilizar com a sua questão vai conseguir te ajudar de alguma maneira. Seja encaminhando ou
Obrigada, doutor. Hoje sua participação foi de extrema importância. Amei. E por aqui a gente encerra.